Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Conservador Capitalista. Hoje vamos falar sobre a crise na Venezuela e como ela tem afetado a população do país. Escassez de energia, alimentos e aumento da criminalidade são apenas amostras da crise que se arrasta pelo país. Diversos países da América Latina vêm sofrendo com períodos de tensões políticas e se tornando pautas de reuniões entre líderes mundiais. Dentre eles está a Venezuela. Falta de recursos básicos para a sobrevivência da população e aumento da criminalidade são situações que vêm assolando a população venezuelana e despertando a preocupação dos demais países americanos. Com a morte do presidente Hugo Chávez, em março, Maduro, herdeiro político de Chávez, assumiu o cargo de presidente interino e disputaria as eleições com o oposicionista Henrique Capriles, com 50,66% dos votos, numa margem de 1,59 pontos, o chavista assumiu o governo. É válido lembrar que as eleições ocorreram no período em que o país ainda estava em luto pela morte de Hugo, o que contribuiu para o resultado da eleição. A partir desse momento, a nação venezuelana se dividiu entre apoio e oposição ao novo governo. Uma explosão de manifestações de estudantes e opositores de Maduro alegavam que a vitória fora uma fraude, resultando em confrontos violentos e cerca de 42 mortos. O governo chegou a declarar estado de emergência humanitária devido à falta de remédios, alimentos e à inflação altíssima. A situação na Venezuela é resultado de uma crise que vem se arrastando há anos no país. A população vem se mostrando insatisfeita com as medidas tomadas pelo governo, sem que haja nenhum retorno vindo do pagamento de impostos. Após a morte de Chávez, ficou evidente que o modelo político e econômico adotado por tantos anos não é eficiente para manter a economia do país, e as ações do governo ajudaram a agravar a crise já no seu clímax. Mas se o país possui as maiores reservas de petróleo do mundo, como chegou a esse ponto? A resposta está nas medidas adotadas pelo governo anterior de Maduro. As políticas de exploração e importação do petróleo adotadas por Chávez impunham um alto preço ao combustível, desencadeando aos poucos uma crise econômica do país, que se agravou na metade do mandato de Maduro. É preciso ressaltar que a economia da Venezuela tem problemas com a inflação há cerca de uma década. As ações adotadas pelo ex-presidente para frear a crise, tais como congelar os preços de cestas básicas, foram um tiro no pé, gerando o desabastecimento de supermercados e o aumento do mercado negro. Vale lembrar que o sistema adotado na Venezuela é o socialismo. A economia nacional foi definhando aos poucos. Além disso, o governo nunca investiu em fontes de energia alternativas, o que levou a uma série de apagões pelo país, devido à seca causada pelo El Niño, que quase esgotou os reservatórios responsáveis por 70% da energia do país. Isto contribuiu também para agravar ainda mais a violência, que já possuía taxas elevadíssimas. O presente cenário na Venezuela nada mais é do que a consequência de um governo ineficiente, que não soube administrar os recursos de seu país. E mesmo agora, declarando estado de emergência, Maduro ainda não sabe como reverter a situação, o que se deve a anos de gastos acumulados sem que houvesse um fundo para sustentar o país. E com isso, a principal vítima é a população. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até os próximos vídeos.